nossa vida se resume nessas balas. Daqui a pouco eu vou explicar para o senhor. A minha vida sempre foi muito difícil, né? Meu pai, né, entrou nas drogas, começou a vender algumas coisas também dentro de casa. Então foi uma dificuldade muito grande, porque logo depois ele se acidentou, né, e ficou para mim sustentar a casa. Então seria eu, minha mãe, meu pai e mais duas irmãs menores. Então, com todo sofrimento, tanta dor, né? Minha mãe já frequentava a igreja e me levou para a igreja. Aí eu conheci a Maria, né? A gente começou a namorar, se conhecer, onde se casamos, né? Eu não tinha muitas condições financeiras, eu trabalhava com meu pai na época. E aí a gente casou, acreditou que juntos ia crescer, ia estourar, ia isso. E aí fomos morar de aluguel nessa casa, né? Aqui. Conseguimos atrasar 3 meses de aluguel de R$ 250 naquela época. Cheio do Espírito Santo, os dois, fazendo a obra e uma vida injusta, né? Aí atrasamos e aí o proprietário do imóvel pediu a casa. Pediu para a gente se retirar, arrumar outra casa. Então foi muito difícil. Era uma dificuldade tão grande que a gente até acostumou. A gente olhava para o bairro, todo mundo do bairro vive assim, então é normal isso daí, né? E a gente passando essa luta tão grande, mas com essa vida amarrada. Teve uma vez que eu fui evangelizar até, na época, e essa pessoa falou assim, não, mas você casou e qual é a diferença da sua vida para a minha? Eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho isso, aquilo, outro. Por que eu serviria o Deus que você serve? E essas balas aqui, o que tem a ver então com a sua história? Então, essas balas aqui foi onde tudo começou, né? Eu comecei a vender balas na rua, um dia vendia 50, outro vendia R$ 100, um dia que fazia R$ 150 era uma festa, uma alegria, né? Porque era muito difícil entrar dentro de um ônibus, que 90% era dentro do ônibus. Então a gente via aquela dificuldade. Tem uma vez, eu lembro até hoje, que comecei das 9 da manhã até umas 4 horas da tarde, tinha feito R$ 15. Então a dificuldade era muito grande mesmo, né? Então o rapaz da igreja me chamou, pai, vem para cá, vamos trabalhar aqui, no ramo imobiliário aqui. Então, e era assim, de manhã era ovo, no café da manhã, no almoço ovo e no jantar também ovo. O senhorzinho do carro do ovo já parava lá, seu Luiz, lembra até hoje, ó, quantas cartelas, vou deixar, ele já entrava já com 10 cartelas que era para pagar a semana, né? Só que assim, era fiado ainda. Aí eles deixavam os ovos para trabalhar, para a semana que vem acertar. Então era mesmo assim aquela luta, aquela dificuldade, né? Mas era ovo, de manhã, de tarde, de noite. Então não foi fácil. Passaram-se 12 anos de muita luta, 12 anos pagando aluguel, mesmo cheio do Espírito Santo, casado. Tinha vezes que ele falava, chegava em mim, né, feliz da vida, aí, porque vendeu alguma coisa a mais, e aí ele falava, vai dar tudo certo. Aí cheguei a um ponto de, poxa Deus, sempre vai dar tudo certo, estou cansada de vai dar tudo certo e nada muda, nada acontece. E aquilo já estava me chateando já. Eu cheguei a um ponto de ficar muito chateada de falar, poxa, vai dar tudo certo, mas nunca dá certo. Mesmo dentro da igreja, porque querendo ou não, essa situação, né, ela atinge, né? Pô, tirei ela da casa dos pais dela, né, para dar uma vida melhor. E ficou uma vida pior, né? E agora não tem mais o pai dela. No caso era eu e ela. Então a gente sabia o que fazer. Então, teve um dia, aí eu pedi para Deus, pedi uma casinha para ele simples, ele me deu essa casinha. Só que um dia choveu e aí começou a molhar tudo. E aí eu não estou acreditando nisso. Eu comecei a pegar baldes para tirar resto de fezes, xixi, e eu ficava desesperada. E vinha rato, passava assim, eu tinha que pegar minha filha, colocar em cima da cama. Então aquilo ali para mim foi o cúmulo, foi o fim, né? Quando ele chegou eu estava desesperada. E brava, porque, poxa, onde você colocou a gente? Olha a situação, poxa, servindo a Deus, né? Então aquilo ali foi uma revolta, né? A gente nem conseguiu dormir aquela noite tirando água e revoltado, né, contra aquela situação. Poxa, não é justo, poxa, buscar um Deus tão grande, Deus tão poderoso e olha isso aqui, olha a situação dessa casa aqui. Então a gente foi por aí, vamos pensar, tem alguma coisa errada.
E o erro não está em Deus, está na gente. Então a gente tem que tomar uma certa atitude, a gente tem que fazer algo para chamar a atenção de Deus. Aí veio a proposta da Fogueira Santa de Israel. A gente aproveitou essa oportunidade, né? Porque o altar, a gente via ali como se fosse ali o tribunal de Deus. A gente falou para Deus, ó Deus, se não acontecer, não é só eu que vou ficar envergonhado, não. O Senhor também. O Senhor vai ficar envergonhado, porque a gente serve o Senhor já tem um tempo. Olha a situação que a gente está, e eu vou fazer aqui a minha parte, e a gente espera que o Senhor faça do Senhor também. Porque como é que o Senhor vai ser glorificado numa vida dessa? Não é melhor morrer. Né? Melhor morrer do que viver numa situação dessa. Então a revolta já ardia ali, a gente já tinha aquela força de falar com Deus. Né? Poxa, a gente tinha certeza, antes de colocar o sacrifício, nosso voto no altar, a gente já tinha certeza que Deus já respondeu. Porque a gente já desceu já diferente, né? Com a mente transformada, uma força assim que esse mundo desconhece, que a gente nunca teve, né? E onde as coisas começaram a acontecer. Primeiro, abriu a visão, onde Deus foi dando a sabedoria e entendimento que a gente ia fazer. Então as coisas foram acontecendo. Então eu fiz minha primeira locação, né? Peguei R$1.000, para quem ficava às vezes 8, 10 horas no dia para fazer 50, 100, que num dia eu fiz R$15 num dia, em pouco tempo eu fechei R$1.000. Falei, poxa, então Deus já começou a julgar a causa. Então a gente fechou outra. Aí fechamos R$10.000. Aí falei, poxa, então já tinha algumas contas para trás, então a gente pagou, né? A gente alugamos uma casa melhor, mas dessa vez não atrasamos aluguel. Então, depois aí do ramo em 3 anos, né, trabalhando nos imóveis, a gente conseguiu pagar, né, as contas, os débitos que tinha, as dívidas que acumulavam, né? E aí Deus foi, abençoou a gente, compramos nossa primeira casa e foi a casa. E aí veio a ideia, a gente vai ter que investir em outra casa para poder estar realocando essa, né? E aí a gente alugou essa, que a gente tem a piscina, e aí compramos outra casa. E Deus, ele vem nos proporcionando muitas bênçãos, porque não foi fácil, mas destravou a nossa vida. E eu vejo Deus. E hoje que a gente não tinha nenhuma casa, atrasamos 3 meses, né, de locação, de aluguel atrasado, administramos mais de 100 casas de aluguéis, né, hoje na Zona Sul. Fazemos questão de morar no mesmo lugar, porque como está escrito que no lugar da vergonha, tereis dupla honra, então nós temos 2 casas, eram 3, que uma a gente, na fase de acabamento, demos para minha mãe, que estava morando de aluguel também. Graças a Deus, e nós temos certeza que ele julgou a nossa causa, né? Hoje nós temos uma vida que a gente não imaginava ter, a gente come nos melhores lugares, né? Mas isso não foi para nos glorificar, foi para glorificar a Deus. Tudo para a glória dele, né? Porque, primeiramente, o Espírito Santo, né? Que a gente foca. É o segredo. Né? É o segredo, essa alegria, essa força. Pessoal, mas como assim? Tão rápido aconteceu? Mas não foi rápido. Ou estão fazendo coisa errada. Falam que estão fazendo coisa errada, eles não acreditam no poder que esse Deus tem. Entendeu? Então é questão de confiar 100%, saber para quem você está fazendo, quem é esse ser. Então a gente aprendeu isso e a gente tem essa convicção que quem é esse Deus. E as balas hoje, como é que ficaram? As balas hoje é só para adoçar um pouquinho, né, o paladar, porque graças a Deus a vida já está doce.